Boa noite, pessoal. Me chamo Guilherme e esta noite eu e o Guilherme, que é outro membro aqui do grupo, iremos apresentar para vocês como nós desenvolvemos o modelo e o controle de uma planta que implementa a síntese de Haber-Bosch. Essa síntese, ela tem um contexto histórico muito importante, tendo-se em vista que ela permitiu a produção em massa de fertilizantes. E esses, por sua vez, claro, possuem uma grande relevância na agricultura. Certo, mas o que seria essa síntese? Essa síntese consiste na produção de amônia a partir de uma mistura gasosa de nitrogênio e hidrogênio, conforme esta reação que eu estou circulando com o meu mouse. E a planta que a implementa está aqui também. Note que este reator ele possui 3 leitos fixos, e cada leito fixo é representado por uma caixinha com um X no meio, conforme as convenções de diagramas PNID. Certo. A reação, no caso, ela se dá dentro de cada leito fixo. Note também que há 3 pontos de Quentin. Os pontos de Quentin têm a intenção de reduzir a temperatura de algum dos fluidos. No caso, este ponto de Quentin, que se dá antes do leito zero, ele tem a intenção de reduzir a temperatura que vem por aqui, ó, que vem do pré-aquecedor. Este ponto de Quentin, bem como este ponto de Quentin, tem a intenção de reduzir a temperatura que sai de um leito fixo e entra no outro. Porque note que esta reação ela é isotérmica, então ela libera calor. Isso faz com que o fluido ele aqueça, e nem sempre isso é desejável para a boa eficiência do processo químico. Então, a primeira parte da modelagem envolveu justamente o tratamento desses quentins, né? Então nós abstraímos desta planta uma entidade que nós apelidamos de flow. Esta entidade, ela justamente corresponde ao transporte de matéria, certo? Num ducto. Então, um flow vai conter um vetor de substâncias que o designa, no caso vai ser nitrogênio, hidrogênio e amônia. Vai ter também um vetor de frações molares ou mássicas dessas substâncias químicas, uma vazão mássica molar universal neste ducto, deste flow, a temperatura deste flow e também a pressão estática, certo? Então aqui tem um exemplo aqui embaixo, nesta figura que nós fizemos, em que existem 2 flows fluindo em direção a um ponto. E depois que eles se encontram e eles se misturam perfeitamente, sai um flow de saída dado pelo flow X mais o flow Y. E no caso esse mais aqui é literal. Nós definimos a operação de adição de forma que esta operação tivesse um significado químico. Ela foi implementada conforme abaixo. Quando eu somo então 2 flows e eu vou obter no caso um flow de saída, o que eu estou dizendo é as frações mássicas do flow de saída deve ser a soma das frações mássicas dos flows de entrada normalizados. As frações molares do flow de saída deve ser a soma das frações molares dos flows de entrada. A vazão mássica do flow de saída deve ser a soma das vazões mássicas dos flows de entrada. Note que esta daqui é a equação de conservação de massa. O vetor de frações mássicas de cada substância do flow de saída é dado pelo produto entre as frações mássicas vezes a vazão mássica do flow de saída. O vetor de vazões molares é a soma dos vetores de vazões molares de cada flow de entrada. A potência térmica disponível para trocas térmicas
ela é uma função lambda, ou seja, ela possui dependência da temperatura, da pressão estática e do vetor de variações mássicas do flow. E ela é dada pela soma, tá, de um vetor que ele é representado pelo calor específico de todas, né, no caso, todas essas três substâncias, então vai ser um vetor de calores específicos, que é uma função de temperatura e de pressão, tá? Aí tem este aqui que seria vezes, mas esse vezes não é bem um vezes, isso aqui é o produto de Hadamard, né? Que em Python ele justamente é o sinal de multiplicação comum, que nem esse aqui. No caso então seria Hadamard, vetor de frações mássicas, Hadamard, temperatura. A pressão do flow de saída foi definida conforme a seguir. Basicamente, se soma, aplica-se essa função de soma, na soma dos vetores de pressões parciais dos flows de entrada. E depois se divide, tá? Este escalar pela soma aplicado à soma das frações molares dos flows de entrada. Por fim, tem a temperatura do flow de saída, que basicamente é uma minimização numérica desta função de erro aqui. O sinal de erro ele é dado pela potência térmica nos dados calculados aqui. Então, no caso, seria a pressão do flow de saída e o vetor de frações mássicas do flow de saída e também, claro, a temperatura que a gente quer encontrar. Menos as potências térmicas disponíveis para trocas térmicas nos flows de entrada. Por fim, aqui a gente tem, né, este objeto, este flow, Z, sendo criado a partir de uma classe que nós definimos aqui em Python, que recebe em seu construtor este vetor de frações molares calculado, a temperatura calculada, a pressão calculada e a vazão mássica absoluta calculada. Note que estes 4 parâmetros são suficientes para caracterizar completamente o flow, certo? Note que com a forma que o código foi escrito, nós podemos realizar a soma de dois flows literalmente com o sinal de adição, certo? Também é possível multiplicar um flow por um escalar, basicamente, por exemplo, quando eu quero juntar vários flows idênticos num ponto de convergência comum, então eu posso ter tipo dois flows fluindo em direção a um ponto, então você duas vezes o flow é igual ao flow de saída. Ou mesmo quando, por exemplo, eu quero dividir esse flow em dois ductos. Então seria um escalar menor que 1, né? Ou até mesmo um array. Tudo isso aqui é possível de fazer nesse código, certo? Então aqui está o código desenvolvido. Note que a dependência da biblioteca coolprop, tendo sim visto que nós utilizamos nas funções lambda cp, ih e mv também, nv, esse método aqui da coolprop, que é o props.si, né? Que ele permite acesso a bancos de dados dessa biblioteca aqui sobre dados termodinâmicos, certo? Bem, basicamente este código implementa tudo aquilo que nós conversamos até agora, certo? Então aqui tem um exemplo. Imagina que existe um vetor de frações molares dado por este vetor aqui. Então, tem 0,25 de nitrogênio, 0,70 de hidrogênio e 0,05 de amônia. Então, a temperatura do flow 1 é 400 Kelvin, a temperatura do flow 2 é 300 Kelvin, a pressão dos dois é a mesma, que é 200 bar, a vazão do flow é 400, a do 2 é 400, então eu crio os dois flows usando o construtor
que está aqui em cima, tá? E eu faço a soma do flow e eu obtenho a temperatura de saída como sendo 355. Note que, por mais que a vazão seja a mesma nos dois, a pressão seja a mesma, a temperatura ela não fica em 350, certo? Por quê? Porque isso aqui não é linear. Porque esse calor específico, a pressão constante, que foi extraído desse próprio SI, ele é uma função lambda que depende de temperatura e pressão. Então ele não é constante, certo? Então, por exemplo, teoricamente, se eu reduzir a vazão do fluido mais quente, que no caso seria T1, a temperatura deve baixar. Vamos testar? 300. Então, executar tudo. 348. Então é isso, os quentes já estão funcionando, já estão bem modelados aqui por este flow. Agora nós temos que modelar os leitos fixos e também o pré-aquecedor. Então, basicamente, o que a gente criou foi esta outra entidade que nós chamamos de step, que ela aplica uma multiplicação num flow e mapeia ele para um outro flow. Da mesma forma que uma matriz, ela mapeia um vetor, no caso mapa linear, né? Ele vai mapear um vetor para um outro vetor. Aqui está a representação do mapeamento, certo? Em que um step me mapeia um flow de entrada para um flow de saída. Então, para que nós ilustrássemos o funcionamento desses steps, nós criamos aqui um exemplo de step de reação instantânea, que basicamente ele pega um flow de entrada, reage ele totalmente e, por fim, libera o flow de saída. Basicamente, o que ele tenta fazer aqui é tornar igual o coeficiente de reação instantânea à constante de equilíbrio. Claro, nós consideramos aqui que a constante de equilíbrio ela não é linear e ela depende da temperatura, assim como é, claro, no mundo real. E também, este coeficiente de reação instantânea, ele está estimando, claro, essas pressões parciais aqui, que, por sua vez, elas também levam em consideração o calor emitido na reação. Então, tudo isso aqui é considerado aqui nesse código, certo? Então, bem, basicamente, quando falo para um flow reagir totalmente, aqui, ó, a gente pode verificar que o erro relativo ó, entre o coeficiente de reação e a constante de equilíbrio, no flow sem a reação, que é o flow 3 aqui, ele está em 99,999%. Então, assim, ó, tá bem distante. Já o erro relativo no flow final, que é o flow reagido, ó, ele é muito pequeno, quase zero, praticamente zero. Então, nós criamos um outro step, que é o step do pré-aquecedor. Este step nós nos baseamos num modelo de pré-aquecedor que nós vimos num artigo, certo? E neste artigo constam estas equações aqui. Diferentemente deste step aqui de cima, este step ele é parametrizado por um flow, que é o flow de aquecimento, que vai ser justamente este flow aqui que sai do leito 2, certo? Então, supondo que eu tenha este preheater aqui como sendo o step desse pré-aquecedor, que ele é instanciado, tá? Usando 100 vezes o flow 1. Quando eu passo 100 vezes o flow 1, o que eu estou fazendo é multiplicando a vazão total do flow 1 e mantendo as outras propriedades dele constantes, certo? No caso, fração molar, temperatura e pressão são constantes, só a vazão que aumenta 100 vezes. Então aqui eu vou ter um flow 3 como sendo preheater vezes o flow 2. Então eu aqueci o flow 2. Eu tive então um flow 3. Então eu posso verificar aqui que a temperatura do flow 2 é de 300 e a temperatura do flow aquecido, que é o flow 3, é de 310. Então realmente teve um aquecimento. Então agora a gente vai falar um pouco do step de um reator de leito fixo, que basicamente o que a gente fez foi dividir o reator de leito fixo em N células,
então em N divisões, certo? Espaciais. Então nós aplicamos aqui a equação de continuidade de matéria, em que a vazão molar de saída tem que ser igual à vazão molar de entrada, mais uma taxa de reação aqui de vazão molar, causada pela reação química. Aqui também uma equação de continuidade, só que aqui é da energia, certo? Aqui, este primeiro termo representa a energia, no caso a potência, né, absorvida pelo catalisador em forma de temperatura, certo? Então aqui esse ρ vezes V por N representa a massa do catalisador no leito fixo em questão. Esse CPcat representa o calor específico do catalisador e esse T representa a temperatura, né, no leito fixo em questão. Mas a potência térmica do flow de saída tem que ser igual à potência térmica do flow de entrada, mais a energia de formação de amônia vezes a taxa de formação de amônia, né, que é dada por aqui, que é um vetor, né? Por isso que tem círculos aqui, porque ele está pegando o último termo, que é a parte correspondente à amônia, que é a que gera energia. Porque aqui em cima na reação, essas substâncias elas têm talpia de formação nula, né? Porque são substâncias simples. Já sei aqui que é uma substância composta, ela vai ter uma talpia de formação em torno de 46 kJ, certo? Bem, feitas tais considerações, este vetor de geração de vazão molar, ele é expresso por essa equação aqui, tá? Que ela parcialmente foi inspirada num artigo, ela também já existe, ela tem um nome. O nome dela está aqui embaixo, é Tenkin PJF. Estes casos aqui foram obtidos pelo meu colega Guilhermo. Ele analisou curvas experimentais e utilizou algoritmos de optimização numérica para extrair esses valores de casa aqui. Nós tentamos, inclusive, olhar em alguns artigos atrás desses valores aqui, mas todos estavam dissonantes com as curvas experimentais. Então, bem, basicamente o que STEP faz é aplicar essas três equações aqui. Então, basicamente, a planta implementa o seguinte diagrama de blocos. Existem 4 flows de entrada, FH, FQ3, FQ1, FQ2. No caso, a nossa variável de controle vai justamente manipular as vazões desses 4 flows aqui, certo? Com o intuito de controlar as temperaturas nos pontos de quenching, que são esses pontos aqui, ó. O ponto em que FQ1 encontra o FH aquecido, o ponto em que FQ2 encontra a saída do leito 0 e o ponto em que FQ3 encontra a saída do leito 1. Então, basicamente, o que está acontecendo dentro de cada leito, né? Como são 10 células que a gente escolheu para cada leito fixo, então, basicamente, são 10 multiplicações que acontecem aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui também são 10 multiplicações que acontecem aqui dentro e aqui também. E aí, depois, na saída deste leito aqui, vai haver um aquecimento. Então, e depois, na saída deste leito aqui, será parametrizado este step de heater aqui. Porque a saída do leito fixo final vai aquecer a entrada vai aquecer FH. Basicamente, o código para essa planta aqui está aqui embaixo. Note que esta multiplicação, essa soma aqui, elas foram implementadas literalmente, né? Como somas e multiplicações, que nem falo lá em cima sobre steps e flows. Então, basicamente, aqui tem um exemplo de operação em que nós declaramos aqui um objeto do tipo planta. Nós definimos o número de células para 10 células, conforme o diagrama de blocos. E também o número de time steps de 100. Pode ser alterado depois.
O vetor de frações molares foi configurado para ser este aqui, como sendo o vetor de frações molares do feed. A temperatura do feed foi configurada para 250 graus Celsius e a pressão do feed foi configurada para 200 bar. Então nós criamos 3 entradas. A primeira entrada tem essa configuração de vazão, a segunda tem essa e a terceira tem essa configuração de vazão. Lembrando, né, que nossa variável de controle, nossa variável manipulada, ela é um vetor de 4 posições, porque, conforme aqui, são 4 flows, certo? Então, basicamente, a gente manda aqui a planta simular, primeiramente, né, para uma condição de entrada com esse YF, com esse TF, com esse PF, também com esse X1. Aí ela vai simular até o regime permanente, depois nós mandamos ela simular novamente, porém para X2, e por fim, para X3. Note que os dados de simulação foram armazenados nesta variável D, que é um vetor de 4 posições, cuja posição 0 corresponde à entrada, a posição 1 corresponde ao vetor de frações molares de saída, a 2 a temperatura e a 3 ao tempo de simulação. Agora vamos falar sobre a linearização do sistema. Basicamente, nós utilizamos uma espécie de autoregressão, em que a gente assumiu aqui a existência de uma transferência matricial. Então, analisando cada elemento dessa matriz, a gente tem esta equação aqui embaixo, a gente passa essa parte aqui do elemento para esse lado aqui, como pode se verificar. E aqui a gente aplica, né, o produto escalar desta linha com esta coluna. A gente obtém isto, perfeito? Então nós rearranjamos esta equação aqui. Nós invertemos esta posição aqui de somatório, né? Então ele passa para esse lado aqui, a gente passa esta equação aqui para esse lado, e a gente separa o y alfa, né, para i igual a zero aqui. E bem, rearranjando isso daqui, a gente pode também expressar em termos matriciais, né, conforme a equação aqui embaixo, em que existem essas duas matrizes. A primeira matriz, que é a π alfa, ela vai conter esses valores aqui, né, dos polos dos zeros. Essa φ de K, ela vai conter informações sobre as saídas passadas e também os sinais de controle passados. Então, né, no caso, para n medições, a gente vai ter esse vetor psi, que ele vai ser uma composição, tá, desses vetores φ de n até número de medições menos 1. E também a gente vai ter esse vetor y de alfa, né, que ele vai ser uma função das saídas medidas. Então, basicamente, a gente faz a pseudo inversa, tá, para encontrar essa matriz π de alfa. E então nosso sistema será linearizado. Então, os zeros de transmissão são calculados igualando o determinante de g igual a zero e tentando achar as soluções para essa equação. O grau de não linearidade ele é calculado como sendo a soma do vetor de erros relativos entre o y linearizado, no caso a saída linearizada, né, e a saída real. O condicionamento mínimo ao longo da frequência ele é calculado como sendo o menor valor do vetor de condicionamentos variando ao longo de z, que no caso ele é calculado, né, o valor singular máximo, né, da g de z, dividido pelo valor singular mínimo de g de z, certo? O RGA ele é calculado como sendo a matriz de ganhos em regime permanente, que basicamente faz g de z com z igual a zero, tá? Hadamard, pseudo inversa da transposta dessa matriz K aqui, certo? Por fim, os polos são calculados
igualando os denominadores de cada elemento da matriz G a zero e resolvendo para Z. Aqui embaixo está a classe do linearizador, que basicamente implementa, tá? Essas equações aqui em cima. E também essas daqui. Então a nossa entrada vai ser D0, que são as relações nos quenchings. A nossa saída vai ser D2, que são as temperaturas nos quenchings. Nós vamos definir uma ordem para nossa G de Z como sendo uma ordem 2. Tá, isso aqui a gente pode mudar, tem essa liberdade. E por fim a gente vai parametrizar o nosso modelo com esses vetores x e y. Note que essa classe ela permite obter qualquer modelo da ordem especificada para quaisquer pares de vetores. Então ela é bastante conveniente. Então aqui nós vamos extrair qual que vai ser a saída linearizada obtida, né? Como o modelo iria se comportar perante esse x, vai ser esse y', e depois como a g de z iria se comportar perante esse x também, certo? Vem dessa mesma classe aqui, no caso, desse mesmo objeto que a gente criou. Em relação ao grau de não linearidade, ok? Note como ele é bem pequeno, sendo menor que 0,02 em todos os casos. E também aqui há os outros dados pedidos, né? Em relação à saída real, ela está aqui esboçada nesse gráfico. Em relação à saída linearizada, ela está aqui também esboçada. Note o quão parecido é esta aqui com esta. Em relação aos controladores, passo a falar para o meu colega Guilherme.